Aqui no Sistema Sagres de Comunicação, estou recebendo esse rosto conhecido de todos nós aqui da Sagres, o rosto do SBT no futebol agora. Tudo bem, Theo? Um abraço para você, Charlie, um abraço para os amigos da Sagres. É sempre um prazer estar falando com vocês nesse momento tão importante da minha carreira, nesse momento tão importante para o SBT. Theo José, profissional até dias atrás da Fox, né, da ESPN, com passagem por vários e vários grandes veículos de comunicação, mas acompanhando o seu acerto com o SBT, nas conversas que tivemos, e depois do anúncio oficial você usar um termo muito legal. Você está voltando para sua casa. Mas é como eu me sinto mesmo, Charlie. Eu tenho duas casas. Eu tenho uma casa pessoal, né, na vida pessoal, que é Goiânia, e eu tenho uma casa profissional, que é o SBT. Eu nunca escondi isso. Apesar de eu ter passado mais tempo da minha carreira dentro da Band, mas o SBT foi quem realmente me formou como profissional, né? Foi no SBT que eu conheci, que eu pude entender a importância de um veículo de comunicação de TV aberta tão grande no Brasil. Foi no SBT que eu vi o que o produto entretenimento, esporte, jornalismo tem de ter a integração com o produto comercial. Então, a audiência, a briga pela audiência, tudo isso, como você se portar numa televisão aberta no alcance como tem o SBT. Então, assim, ali eu tive uma formação de televisão, não tem nenhuma dúvida disso. E tem um carinho especial também, porque foi na TV Serra Dourada que eu apresentei pela primeira vez uma reportagem em televisão. Eu era repórter na TV Serra Dourada, no início da TV Serra Dourada, há 30 anos atrás. Serra Dourada está completando 30 anos. Eu entrei na Serra Dourada há 29 anos, entrei no segundo ano da TV Serra Dourada. Então tem esse carinho especial também, porque foi através da TV Serra Dourada, que é SBT no estado de Goiás, que eu comecei minha carreira na televisão. E acompanhando lá o Jornal do Meio-Dia na TV Serra Dourada, com a Luciana, com o Lucílio, com o Adolfo, a felicidade estampada neles, né, de saber que o futebol está entrando, está voltando para o SBT e voltando, sem dúvida nenhuma, né, com uma voz goiana, com uma voz que também tem uma história dentro da emissora. E você trabalhou de quando a quando no SBT, e eu sei que você já fez Copa do Mundo, Olimpíadas por lá, automobilismo e até Vale Tudo. Eu fiz Vale Tudo, umas lutas, isso foi depois. Eu entrei no SBT em 95 com a Fórmula Indy, aí em 96 eu fiz as Olimpíadas de Atlanta, eu fiz também Copa Comebol de futebol, em 98 eu fiz a Copa do Mundo da França. Fiz corrida de caminhão também, as primeiras corridas de caminhão no Brasil, que era um caminhão europeu, foram 3 provas, foi Tarumã, foram 2 provas, foi Tarumã e Goiânia, eu também fiz. Aí eu fui embora para a PSN, mesmo eu estando na PSN em 2000, eu ainda fiz a narração dos compactos da Fórmula Indy. Eu saía dos Estados Unidos, meio louco isso, eu saía dos Estados Unidos no sábado, pegava um avião, chegava no domingo de manhã, gravava a corrida e voltava domingo para os Estados Unidos, sendo a corrida nos Estados Unidos. E depois quando eu estava aí sei lá, 2003, 2004, o SBT comprou um pacote de Vale Tudo, na época era dos Greys, e passaram 5 ou 6 finais de semana. E aí eu narrei o Vale Tudo no SBT. E fiz agora o Fla-Flu, que foi o pontapé para a volta do futebol nesse momento. O que você já não narrou, que você tem vontade de narrar, Theo? Eu tenho vontade de narrar rodeio. Rodeio. Eu tenho muita vontade de narrar rodeio. É difícil pra caramba. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem. Tem gente que não considera esporte, eu considero. Eu tenho vontade de narrar. Eu tinha muita vontade de narrar moto. Eu comecei a minha carreira narrando moto no Autódromo de Goiânia. E também nas corridas de motocross que o Roberto Botti corria. Mas eu tinha muita vontade de narrar Mundial de Moto. Nunca narrei. Agora eu narrei na Fox. Pena que foi muito pouco. Chegou agora. E eu estava curtindo muito narrar o Mundial de Moto. Apesar de um povo chato que ficava reclamando dos outros que tinham lá, das viúvas. Mas eu narrei muito e eu estava curtindo muito. Moto é emoção do começo ao fim. Mas agora o que falta é rodeio. O SBT tem, para mim, a figura mais importante, histórica da televisão para nós aqui no Brasil, que é o Silvio Santos, né? Como é que é essa relação? Você trabalhou lá atrás,
volta a trabalhar agora. Como é que é a relação com o Silvio? Ele participa dessas ideias no futebol? Vocês têm contato? Como é que é a figura Silvio Santos em relação ao SBT no dia a dia? Quando eu passei lá a primeira vez, de 95 a 99, efetivamente, eu tive uns 3 contatos com ele. Inclusive, ele foi ver uma corrida em Toronto, no Canadá. Foi a vez que eu tive mais contato com ele. Mas ele é uma pessoa muito reservada, ele é muito na dele. Então, ele fica na sala dele lá, ele vai direto para o camarim dele, ele muitas vezes faz o almoço dele no próprio camarim. E agora, como está nessa história de pandemia, o SBT está com um controle muito rígido em cima do isolamento social, então ele é do grupo de risco, ele não tem gravado, muita gente não tem gravado no SBT, praticamente todos os programas de auditório eles estão sem gravação nesse momento. Mas o Silvio Santos, ele participa ativamente o tempo inteiro, por telefone o tempo inteiro, está muito empolgado com a volta do futebol. É claro que ele deu sinal verde para a volta do futebol, mas ele fica observando de fora. Então, assim, o contato nosso é menor com ele. Theo, e como é que foi receber esse convite, quando você ficou sabendo do tamanho do projeto? A Copa Libertadores era um produto da TV Globo que abriu mão, né, por entender que não tinha mais condições de tocar esse projeto. O SBT entende que tem condições, está viabilizando o projeto, contratando uma equipe de esportes. Como é que foi receber esse convite? Charles, eu costumo dizer, muita gente tem me perguntado isso, que foi um presente de Deus, porque nós estávamos vivendo dentro da Fox momentos de uma fusão, né? Fox e ESPN, então a gente não sabia direito o que ia de repente acontecer. E a minha preferência por voltar para São Paulo, num projeto grande, ela existia. Eu gosto muito do Rio de Janeiro, mas eu sei lá, eu tenho raízes aqui em São Paulo, e São Paulo fica melhor para estar mais próximo de Goiânia também. Isso é um fator muito importante da minha vida. Quando eu recebi o convite, foi um presente de Deus. Para você ter ideia, falei assim, você quer vir narrar jogo aqui no SBT? Eu falei, quero. Aí você vem? Eu falei, vem. Eu nem tinha falado de salário. Fui falar de salário lá, depois de 20 minutos de conversa, já estava tudo acertado. Eu falei assim, a gente pode pagar tanto. Eu falei, tá, beleza. É isso aí, vamos embora. Então, assim, agora está sendo montada uma equipe, mas tudo com um pezinho no chão, porque a gente sabe que a situação econômica do país ela não é a mesma, e a empresa de comunicação, qualquer empresa nesse país que não tiver o pezinho no chão, ela vai quebrar a cara. Então, tudo com o pezinho no chão, a equipe está sendo montada aos poucos, ainda é muito pequena, ela vai crescer, a gente vai ter um programa sobre Libertadores todos os sábados na grade do SBT. O departamento comercial está super empolgado. Eu não tenho ideia ainda das cotas comerciais, eu só vou ter ideia amanhã, porque tem muita coisa acontecendo hoje ainda. Tem um que eles chamam de deadline, né? Tem um para fechar para o jogo de amanhã hoje no final da tarde, para o jogo de amanhã. Não acredito que a gente vai ter todas as cotas vendidas, porque isso foi muito em cima da hora, mas eu acredito que já no próximo jogo a gente já tenha todas as cotas vendidas. E a equipe é uma equipe guerreira, sabe? Eu estou gostando disso. Eu vou trabalhar, por exemplo, com o Mauro Betti. O Mauro Betti é um cara que eu já trabalhei lá atrás. Eu vou trabalhar com o Ricardo Rocha, que eu já trabalhei com ele também no Fox, isso nesse primeiro jogo. Do outro lado tem o Luiz Alano, que vai fazer, é o narrador do outro time, que vai fazer o jogo da Universidade Católica e Grêmio. Ele é de Florianópolis, teve passagem pela Globo do Rio Grande do Sul, é um garoto jovem, bom. Vai ter nesse primeiro jogo o Mauro Galvão, mas eu não... Melhor zagueiro que eu vi jogar. Pois é, mas eu não sei se continua ainda, porque está sendo tudo conversado em cima da hora. A gente tem o André Galvão como repórter nosso aqui em São Paulo já pela primeira vez. Então, um cara que eu trabalhei na Copa das Confederações e foi um cara muito bom. Então, assim, aos poucos a gente está montando o time. O time vai engordar, mas vai ser aos poucos. Imagino que foi tudo de última hora, as negociações, as contratações, e a cada transmissão tudo vai melhorando. Pra gente que trabalha em comunicação, a gente sabe que sempre a próxima transmissão ela tem que ser melhor do que a anterior. Theo, e além da Libertadores, existe algum outro tipo de projeto para o esporte dentro do sistema brasileiro de televisão? Nesse momento não tem nada, Charlie, mas eu diria que está aberto. O SBT está em busca de bons eventos esportivos. Não tem nada ainda, a gente sabe que está tendo uma modificação muito grande na venda dos direitos de eventos esportivos, não só aqui
no Brasil, mas praticamente em todo o mundo. Então o SBT está em busca de bons eventos esportivos. Pode ser que o pacote para o próximo ano ele seja bem melhor. O que eu estou gostando é que o mercado publicitário brasileiro está reagindo, né? Eu vejo isso nas rádios, eu escuto muito a rádio, eu vejo isso nas rádios, eu vejo isso nas televisões também locais, nas televisões de rede. Então isso impulsiona, porque não adianta você achar que você vai manter um programa hoje em uma rádio, uma televisão, que ele não venda. Então, com o mercado publicitário crescendo, o SBT está aberto a novos eventos. Theo, e outro movimento legal que eu vejo, a gente tem a Globo, que já tem uma tradição, há muito tempo investe, faz esporte, né? O SBT está voltando agora e também a gente tem informação de que a Bandeirantes também está reativando aí uma programação esportiva e, sem dúvida nenhuma, é muito legal. Agora, Theo, Flamengo é o grande favorito nessa Copa Libertadores, que agora é do SBT? Olha, Charles, eu estava vendo até a tabela hoje, né, começando a estudar mesmo. Eu não coloco o Flamengo como favorito, não. Eu coloco, eu gosto do Internacional na Libertadores, eu gosto do Grêmio na Libertadores, o Flamengo é um time muito forte. Esse Palmeiras, do Vanderlei Luxemburgo, se ele vencer o jogo amanhã contra o Bolívar, e eu acho que vai vencer, porque o Bolívar não joga desde março, tem 6 meses que o Bolívar não joga. Mas é a altitude de 3.640 metros. É verdade, mas o time do Bolívar não joga desde março. Se o Palmeiras vencer, ele vai para 9 pontos e praticamente garante a classificação. Aí você precisa amanhã, o Atlético Paranaense, hoje, né, o Atlético Paranaense vencer o seu jogo para ficar forte. Eu vejo ele numa situação mais complicada. Se o São Paulo ganha o jogo do River Plate, ele fica forte, quer dizer, é um time que cresce. E eu gosto muito do Cuca. Eu gosto... mas o time do Santos não é essa coisa toda, mas o Cuca é. Eu gosto muito do Cuca. Então eu coloco essa turma aí forte. O Flamengo é o melhor time individualmente? É. Mas vai ser uma Libertadores diferente, uma Libertadores sem público. O Flamengo perde um pouco de força. Talvez o público volte só em dezembro, só a partir, de repente, das quartas de final. Então eu vejo aberto. E os outros times, a gente tem que esperar, porque os outros times vão estar bem mais fracos do que os brasileiros. Os argentinos não estão jogando. Os uruguaios estão jogando pouco. Os paraguaios praticamente não estão jogando. Então a gente tem o Brasil com os times em melhor ritmo. Então, nessa fase de grupos, eu acho que os brasileiros podem fazer a diferença, vão chegar em grande número nas oitavas de final. A tendência é passar um número maior de brasileiros para as quartas de final. Aí, nas quartas de final, o jogo equilibra, porque aí todo mundo está com ritmo de jogo. E aí a gente pode ter, de repente, nas quartas de final, 5 brasileiros, 4 brasileiros. Então, eu acho que a gente vai ter uma final no Maracanã em janeiro, com pelo menos um time brasileiro. Seria lindo ver, de repente, um Flamengo e Boca, ver, de repente, um Palmeiras e River, ver, de repente, um Grêmio e Nacional do Uruguai, ou por que não? A gente vê um Flamengo e Internacional, de repente. Eu não sei, não. Essa Libertadores ela vai ser diferente. A falta de público vai atrapalhar muito os times de fora também. Exatamente. O futebol sul-americano sempre foi muito apaixonado pela Libertadores e jogar lá no Chile é muito difícil, jogar no Uruguai, na Argentina nem se fala. Theo, você já fazia a Libertadores na Fox, agora faz no SBT em TV aberta. É um sonho voltar para casa, você já destacou isso, e vai ser um sonho, quem sabe, você tem contrato aí, né, esse primeiro contrato até 2022 com o SBT, mas é um sonho imaginar que um dia você vai narrar um jogo do seu Goiás na Copa Libertadores? Totalmente. Sonho, totalmente. Sonho. Mais difícil do que qualquer outro, porque é um time com uma qualidade técnica muito baixa. Eu não estou falando nem desse, eu estou falando assim. Não, seria. Eu narrei já na Sul-Americana, né? A primeira final da Sul-Americana eu narrei na Bandeirantes, o jogo do Serra Dourada. E foi lindo, né? Foi lindo ver aquela torcida, foi tudo lindo. Numa Libertadores é um sonho, esse aí é um sonho, mas é um sonho que não passa pela minha cabeça, não. Narrar o Goiás e Boca lá na Bomboneira? Seria maravilhoso, né? A gente só foi uma vez, né? E foi até interessante, aquele time era até interessante, mas tá difícil, porque o Goiás tá mal dentro e fora de campo, né? Eu nunca vi o Goiás tão desorganizado fora de campo também, né? Agora, isso pode ser interessante, porque a gente pode ter, de repente, uma oposição, né?
Coisa inimaginável no Goiás. Quem sabe a oposição sai dessa zona de conforto, encara quem precisa encarar e a gente tem a oposição no Goiás. Aí a gente pode ter um Goiás mais aberto, um Goiás melhor, porque do jeito que está, o Goiás está pequenando. O que você achou em resumo aí do que da entrevista? Foi a entrevista do presidente Marcelo Almeida ao repórter André Rodrigues, uma entrevista onde ele falou sobre problemas em campo, problemas extra-campo, problemas dentro do sistema de governo do Goiás? Poxa, eu fico, assim, vou deixar a minha humildade de fora, mas isso eu venho falando há 10 anos no rádio de Goiás. Isso eu venho falando há 10 anos, nas reuniões que eu participava na época do Sérgio. Se o Goiás não abrir, o Goiás vai ficar com essas mesmas cabeças. E essas mesmas cabeças têm mostrado que não estão nem ao certo. Eu não estou dizendo para essas cabeças saírem. Outras cabeças precisam entrar no Goiás. O que o Marcelo falou é a verdade, mas ele viu isso agora? Ele está lá há quantos anos? Ele foi ver isso agora? Agora que está aqui no pescoço dele? O Marcelo, a gente está rompido. A gente está rompido por problemas do Goiás e problemas até pessoais, sabe? A gente está rompido. E eu acho muito gozado o Marcelo vir falar isso agora, nesse momento. Ele falar, olha isso que está acontecendo no Goiás. Ele não viu o que aconteceu com o Sérgio? Ele não viu como o Sérgio saiu do Goiás? Ele não viu como o Sérgio foi minado dentro do Goiás? E agora vem falar isso? Só agora? Então, peraí, apertou no pescoço, agora você vai falar? Então, eu acho que isso, eu não concordo com o atual presidente. Ele já sabia disso há muito tempo. Tanto é que ele falou do Sérgio, falou do João Bosco. Então, eu sabia há muito tempo. Então, não vem me dizer que é agora. Você entrou sabendo que ia ser assim. E outra coisa, colocou peças. Ah, mas eles me decepcionaram. Decepcionou com o Arley? Você não conhecia o Arley, não, Marcelo? Você realmente não conhecia o Arley? Você foi decepcionar com o Arley agora? Então, cara, na boa. Eu acho que ele criou um clima que ele já sabia que existia e criou um clima para tirar o pescoço dele. Mas foi importante. Falas importantes porque ele jogou isso para todo mundo saber como é que as coisas andam. Tomara que o Goiás consiga equilíbrio aí, porque se cair vai ser um caos, né? Vai. Porque a receita de 100 milhões, 110 milhões, cai lá para baixo, né? Cai para 30, 40 milhões e você conseguir administrar a estrutura funcional e física do Goiás com essa queda de receita vai ser um desastre. Theo, sucesso, hein? Arrebenta. Obrigado, Charlie. Né? Arrebenta e leve ainda mais o nome de Goiás, né? Com certeza, tenho muito orgulho. Grande abraço para você. Obrigado, Charlie, tenho muito orgulho, um abraço para você, muito obrigado de coração. E fica aberto aí, atenção, quem quiser transmitir o Festival de Barretos lá, o Theo tá doidinho para narrar um rodeio. Tô aí, tô pronto para tentar.